eu sempre trabalhei na área comercial aqui, tenho experiências na parte de telecomunicações, sempre fazendo atendimento a grandes empresas, governo, né? Então, sempre tentando aí entender as dores dos clientes e propondo solução, basicamente na área de atuação que eu sempre atuei, né? Que é mais telecomunicações e agora energia. Então, há uns anos atrás, em 2020 ali, um pouquinho antes da quarentena, o pessoal da Engie me chamou, que queria, o mercado de energia estava abrindo, e eles queriam iniciar um processo inovador de varejo, né? Então, eu larguei o meu emprego, que eu trabalhava numa grande operadora nacional aqui de telecom, para assumir esse desafio aqui, né, de mercado livre de energia, junto a uma, na época, a Engie era uma das maiores empresas de energia aqui do Brasil, né, líder em energia renovável, né, então, para iniciar esse processo com eles aqui, para a gente mostrar para eles essa questão de que o varejo, o mercado de energia está abrindo, né, teve uma normativa aí do número 50, que abriu o mercado livre para médias empresas, tá? Antigamente, só grandes empresas poderiam migrar para o Mercado Livre. Então, ele abriu e essa oportunidade. Depois vocês vão ver que já tem uma nova lei aqui que eu vou tratar com vocês, que vai abrir, vai ter abertura total do Mercado Livre de Energia. E o que nós vamos falar aqui? A gente ouve muito falar aqui do custo Brasil, né? O que é o custo Brasil? O que ele impacta para o nosso empresário, e o que a gente pode fazer? Quais são as alçadas que nós temos para diminuir esse custo Brasil, né? Hoje, a gente sabe que a conta de energia do Brasil é uma das mais caras do mundo. Ela hoje é a segunda conta de energia mais cara do mundo, só perde para a Colômbia, né? Então, a gente tem ali um calo muito grande para o empresariado brasileiro, né? E não tem, né? Conta de energia, a gente chegava, olhava, reclamava e pagava, né? E aquele legado, pô, sempre foi assim, sempre foi caro, né? Então, a gente não tinha alternativa, né? E aquilo foi indo, até chegar no momento agora que existem várias soluções, né? Existem várias formas de você economizar energia, né? Mas tem que ter uma inteligência, tem que ter uma expertise. Eu, ao longo dos anos, eu fui identificar, né, que tem muita coisa errada na conta hoje que a gente paga, né? Às vezes você nem sabe o que está pagando, né? Você vê lá, conta grupo A, grupo B, modalidade tarifária, é verde, é azul, multa, por que eu estou pagando essa multa aqui, multa de ultrapassagem de demanda? Qual que é o valor do quilowatt? Mas tem o valor do quilowatt ponta, fora ponta, né? Energia reativa, por que eu estou pagando essa multa aqui? Energia reativa, o que isso significa, né? Então, a gente hoje tem essa expertise, né? Tem coisas que você, olhando, você já pode identificar, pessoal, né? Eu, por exemplo, já olhando uma conta hoje, eu consigo identificar se é grupo A ou grupo B, tudo bem, isso aí está na conta, é fácil de ver, mas se a demanda está bem contratada, né? Se tem ou não reativo, né? Que reativo, daí você tem que instalar um banco capacitor e às vezes ele queima os capacitores, você tem que trocar de novo, né? Mas essa expertise dá para a gente ter baseado no histórico da conta, no perfil de utilização que vocês têm na indústria de vocês, né? E, às vezes, não precisa nem de solução, bater o olho na conta lá, uma simples assessoria e já propor 3 medidas, ó, demanda mal contratada, modalidade tarifária está errada aqui, né, com a modalidade verde você economiza mais, e tem multas aqui de ultrapassagem, de demanda, etc. Tal, isso tudo você consegue resolver de uma forma sem tomar nenhuma atitude, tá? Aí, né, o que é importante a gente saber, pessoal, né? Como eu disse aqui, a conta de energia, ela não é mais aquela questão de chegou, olhou, reclamou e pagou, né? Qual que é a melhor solução, né?
O que vai me fazer eu usar mais energia e economizar no final das contas, né? Qual solução? O que é melhor para a minha empresa? Né? É mercado livre de energia? Hoje a gente está tendo aqui recorde de migração, mais de 80 mil unidades consumidoras migraram para o mercado livre, né? Então, a gente tem que identificar qual que é o perfil, né? Se eu vou colocar mercado livre, se eu vou instalar solar, né? Já tem muitas empresas aí que têm utilização de solar, né? Ou na residência, ou na empresa, ou aluguel de usina, né? Tem uma resolução que é 14.300, se eu não me engano, que permite que pequenas usinas, 75 kW até 3 mega, vire uma cooperativa e injeta energia na rede da distribuidora, né? Então, qual que é a melhor solução, pessoal? Alguém sabe me dizer aí? Alguém arrisca dizer qual seria a melhor solução? Depende. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso já leu a minha apresentação. Hein? Quem falou? Quem falou Fui depende? eu. É resposta de engenheiro, né? Bom, temos engenheiro aqui, né? Tá. Então, Arlindo, depende, né? A gente tem que fazer um diagnóstico correto, né? Você não vai no médico, você fala assim, doutor, eu tô com uma dor aqui no braço, ele vai olhar para você e vai falar assim, virose, toma esse remédio aqui e vai embora. Né? Pô, você falou que tá com dor no braço, o cara tá dizendo que é virose, vai embora? Não, né? O cara, não, vamos lá, senta aqui, tira a camiseta. É aqui? É a dor? Não, então vamos tirar uma radiografia. Ah, não, é no braço esquerdo. Ó, você machucou, tem que enfaixar, toma esse anti-inflamatório, toma isso, 15 dias de descanso, beleza, obrigado, você está curado, né? É mais ou menos isso que nós fazemos, né? Depende, Arlindo, essa é a resposta correta. Por quê? Cada empresa tem um perfil, né? Você tem que entender o perfil da sua empresa, né? Ela é grupo A, ela é grupo B. Você tem um imóvel próprio ou imóvel alugado? Você vai fazer um investimento no imóvel alugado que o cara está pedindo daqui a X tempo, né? Tem boa incidência solar, pessoal? Né? Você tem capacidade de fazer um investimento agora, né? Você quer despender desse investimento inicial para produzir, gerar a própria energia, né? Então, por isso, Arlindo, que a gente tem que entender, e cada caso é um caso personalizado, né? Eu sei que na tua empresa aí, Arlindo, tem uma conta, tem um volume de energia que você usa todo mês, tem os equipamentos que você tem aí que você precisa, às vezes tem uma demanda contratada, você tem um transformador, que se esse transformador gera uma demanda contratada, que você vai pagar aí no final do mês essa disponibilidade para a distribuidora, né? Então, por isso que antes da gente falar qual a solução, a gente tem que fazer esse diagnóstico prévio aí da sua empresa. E como que a gente faz isso? A gente precisa da fatura de vocês e uma breve entrevista, né? Por que essa breve entrevista? Para saber quais são as suas dores, né? Não adianta falar assim, você é grupo B, painel solar é uma ótima solução para sua empresa e você vai ter... Ah, mas eu não quero fazer investimento, Eduardo, né? Então, como é que eu vou falar para você colocar o painel? Então, a gente precisa identificar esse diagnóstico, verificar a tua conta, né, para saber se você é grupo A, grupo B, se o imóvel é próprio, né, se você tem essa intenção de fazer o investimento, né? Então, basicamente, seria essa a resposta. Depende do que você quer, tá? Eu vou falar aqui agora, né, de uma solução que é o mercado livre de energia, né? Para quem que é indicado, pessoal, o mercado livre de energia? Para faturas que são do grupo A.
Ah, Eduardo, mas eu sou do grupo B, como é que faz? Eu vou mostrar mais para frente para vocês aqui, né? Que nós temos aqui uma mudança na legislação. A previsão é para grupo B comercial em 2026, que abre o mercado, então você também vai escolher o teu fornecedor sendo o grupo B, e a abertura total do mercado livre de energia vai ser a partir de 2027. Então, Juliane, na sua casa, nós vamos te ligar e ofertar um desconto, uma energia de fonte limpa e renovável, né, para você pagar mais barato na conta de energia. Tá? Então, o Brasil optou por esse modelo de abertura do mercado livre de energia. Primeiro, os muito grandes, então foram as grandes empresas, JBS, Gerdau, BR Malls, Hospital Moinhos de Vento, Albert Einstein, essas que tem um custo muito grande de energia, né? E depois, quem tinha uma demanda contratada acima de 500, e agora qualquer empresa no grupo A que tenha demanda contratada, que dá uma conta mais ou menos de 10 mil reais, está apta a migrar para o mercado livre de energia, tá? E como é que funciona, pessoal, o mercado livre de energia? Como eu já disse, tem que ser empresas do grupo A, né? Você, hoje, no mercado regulado, né, você compra energia da distribuidora. Então, quem está no Paraná compra energia da Copel, quem está em São Paulo, capital, compra energia na Enel, quem está em São Paulo, interior, compra energia da CPFL ou Electra, quem está na Bahia é Coelba, quem está no Mato Grosso é Energisa, né? E a Energisa compra ou ela gera também a própria energia e ela distribui para o consumidor final, com tarifa pré-definida, com bandeira tarifária, né, com os reajustes negociados anualmente com o órgão regulamentador, né, e repassa aí tudo isso para o consumidor final, tá? Então, ele tem um custo mais caro na ponta, tem bandeira tarifária, né, e os reajustes pré-definidos aí anualmente que são colocados aí para o consumidor final. Aqui em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, deu 18% de aumento esse ano, a inflação deu 5%, né, a correção do IPCA, tá? Então, a gente sabe que Goiás também anunciou agora o aumento lá para... deu também 18%, tá? Quando você vai para o Mercado Livre, ó, você negocia direto com o gerador ou comercializador, né? Então, você senta numa mesa de negociação, negocia preço, prazo, flexibilidade. Então, você tem previsibilidade nos custos, porque você sabe o quanto que você vai gastar de energia pelos próximos 3, 5, 7 anos, conforme o contrato que você desejar fechar com a negociação que você está fazendo. Então, a negociação gerador direto com o consumidor. Hoje, as empresas do mercado regulado têm uma conta só. Quando você vai para o Mercado Livre, divide. Você vai pagar duas contas, uma conta para a sua distribuidora local e uma conta para quem está vendendo a energia que você está utilizando. Tá? Então, ficou claro para vocês a metodologia, pessoal, aqui do Mercado Livre? Empresas do Grupo A, não tem investimento inicial de migração, às vezes tem alguma adequação na sua subestação, caso seja uma subestação muito antiga, né, que precisa fazer uma adequação, mas isso aí ia precisar, uma hora ou outra, fazer de qualquer momento, tá? Tem fidelidade. Por que tem fidelidade, pessoal? Porque o preço da energia, o Brasil, ele é rico em energia renovável, então se chove ou se não chove, o preço aumenta ou o preço diminui. Tá? Então, é preciso ter um contrato de fidelidade, porém, ele te dá uma previsibilidade. Então, você sabe quanto que você vai pagar na energia pelos próximos X anos que você está assumindo um contrato de parceria, né? Você tem que... Oi, Eduardo. Oi. Boa tarde. Estou aqui ouvindo você e me surgiu uma dúvida. Então, esse contrato com fidelidade, como você mencionou ali, se faz chuva, se faz sol, tem esse aumento e redução de valor da taxa, né? No caso, quando tem o contrato com fidelidade, ele não tem essa oscilação de taxa? Não, não. Isso é uma das vantagens.
O contrato, ele te garante que você vai ter essa condição até o último dia dele assinado junto com a comercializadora. Ah, entendi. Entendeu? Então, Entendi. por exemplo, vou te dar um exemplo. Agora, o que aconteceu na Europa, teve a guerra na Ucrânia e teve também a quarentena, né? A Covid. O preço da energia lá foi para R$ 9.000. Imagina, você paga 200, aqui lá foi para 9.000. Aí as geradoras rasgaram o contrato, ó, não quero, eu vou romper o contrato, paguei a multa aqui e agora eu vou te cobrar 9.000. Entendeu? Nossa. Isso no Brasil, aqui, né, com a empresa que a gente trabalha, com a Engie, jamais aconteceria. Por quê? Porque o contrato está assinado e tem uma multa pesada também aqui para a geradora. Por quê? Para justamente não acontecer isso. Por exemplo, agora deu um pico, né? A gente estava na iminência de uma crise hídrica aqui e a energia subiu. E eles é muito volátil. Ele vai de R$ 90 a R$ 1.400 o PLD, do teto para o piso em um dia. Quem está contratado não está preocupado, ele já sabe. Ah, subiu, tem problema. Bandeira, hoje, pessoal, nós estamos na bandeira vermelha 1, tá? Que tem um acréscimo na tua conta de energia. Até o mês passado era bandeira vermelha 2, que é o acréscimo maior, porque o governo diz, a ONS diz, ó, os reservatórios estão baixos, vamos ligar a termoelétrica é poluente, que funciona a carvão, porém eu vou preservar o reservatório para, quando vier o período seco, eu conseguir gerar energia aqui e não ficar com falta de energia. Tá? Aí o governo, a partir de 2015, criou sistemas de bandeira tarifária, né? Que verde, não tem nenhum custo extra. Amarelo já tem um custo extra, vermelho 1, um custo maior, vermelho 2 é um custo maior ainda. Depois eu posso passar para vocês aqui essas informações mais detalhadas, tá? Quem está no Mercado Livre paga um valor já pré-determinado no quilowatt. Entendeu? Não tem horário pico, horário ponta. Todo mundo sabe o que é horário ponta, pessoal? Esse é um grande ofensor para o empresariado brasileiro. Tem gente que desliga a empresa às 5 horas e volta às 9, pessoal, porque não consegue repassar o valor do horário de ponta, que é 4 vezes mais caro, em média, para o produto dele, o consumidor final. Eu já visitei madeireiro em Rio Grande, e ele funcionava 21 por 7. Eu falei, mas 21 por 7? Mas por que 21 por 7? Ele falou, rapaz, eu paro às 5 e volto às 9, porque eu não consigo usar o horário ponta, porque eu não consigo passar isso no meu produto, encarece demais. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que o empresariado brasileiro precisa fazer para reduzir o custo da energia? Né? O cara tem que parar 3 horas por dia, né? Imagina o funcionário dá folga, alguma coisa, depois volta, né? A todo vapor aí, continuando. Quando você vai para o Mercado Livre de Energia, você não tem bandeira tarifária nem horário ponto. Então, você vai pagar sempre aquele valor pré-acordado com a sua geradora. E você tem ainda um desconto na conta da distribuidora, na demanda contratada. Então, quais são as vantagens do Mercado Livre? O quilowatt mais barato do que a distribuidora, tarifa flat, não cobra mais caro no horário ponta, né? Não tem bandeira tarifária. Então, vai pagar sempre aquele preço. Não, Eduardo, mas se for bandeira vermelha 1 igual tá agora, não tem problema. Não faz diferença para quem está no Mercado Livre. Tem desconto na demanda contratada de 50% e ainda preserva o planeta com uma energia de fonte 100% limpa e renovável. Pessoal, todos nós seremos livres, tá? Foi uma opção do órgão regulador do governo brasileiro de fazer essa abertura gradual. Diferente do mercado telecom, quando abriu para todo mundo ia lá no shopping, pegava um celular, né? O mercado de energia ele está abrindo gradativamente, tá? E ele também está abrindo nessa metodologia de continuar com a conta da distribuidora, porque não compensa a Engie ou qualquer outra empresa construir fio da tua empresa até a usina dela ali, que é geralmente no oeste, ou no sudeste ou no norte do país.
Entendeu? Ficou claro aqui essa questão do mercado livre de energia, pessoal, que é uma das soluções, ela é para empresas do grupo A. Então, se tua conta tem uma demanda contratada, está escrito lá, conta A1, A2, A3, A4, você já está apto a ir para o mercado livre. Tá bom? Alguma pergunta? Oi, boa tarde. Arlindo da Compeças aqui, Vitória da Conquista. Eu queria tirar uma dúvida, que você colocou desconto na demanda contratada. Exatamente. Você pode me explicar um pouco mais sobre esse desconto, o que é? Porque eu compro energia da ENGIE e não estou lembrando de ter tido esse desconto, não. Não, mas tem sim, você já está com a... Você já compra energia da ENGIE no Mercado Livre de Energia? Isso, eu tenho um contrato com a ENGIE, já está completando o terceiro ano, segundo ano. Ah, que maravilha. Eu posso dar uma olhada na sua conta, sim, aí eu te mostro. A demanda contratada seria a disponibilidade que a Coelba aí na Bahia Na Bahia. deixa disponível. Inclusive, teve um jantar da ENGIE ontem, aí em Vitória da Conquista, Isso. se não me engano. Aí, como é que funciona? Você tem sim, porque a ENGIE te atende com uma energia de fonte 100% limpa e renovável. Com isso, te dá o benefício de 50% na demanda contratada. Aqui, em Santa Catarina, é R$ 22,00 a demanda. Então, todo mundo paga 11 que migrou para o Mercado Livre, tá? Entendeu? Então, esse desconto... Então, pode ser que eu não consegui identificar. Eu vou identificar isso depois. O que a gente pode fazer para você? Manda sua conta da ENGIE, manda sua conta da distribuidora e a gente faz um estudo igual esse que eu vou mostrar na sequência aqui, de um outro associado aqui que a gente vai usar como exemplo, tá? Ok? Aí a gente mostra ali certinho onde que vem o desconto da demanda, por que vem esse desconto, né? Mas às vezes pode ter algum erro de fatura, mas como está 2 anos, dificilmente tem... eu acredito que dificilmente seria um erro. E, como a ENGIE tem esse benefício, porque quando a ENGIE instalou as usinas, ela tem um benefício de desconto do fio até o ano de 2050. Mesmo se mudar a lei, como tem a previsão aqui para mudança no futuro, o seu desconto vai ser preservado, desde que você tenha um contrato assinado com uma grande geradora como a ENGIE, que tem lá mais de 130 usinas, todas elas de fonte limpa e renovável, tá? Ok, pessoal? Então tá. Eduardo, quando que é melhor eu instalar placas solares na minha casa ou quando que é melhor instalar placas solares na minha indústria, na minha empresa? Pessoal, aí é um outro perfil de cliente. Tem que ser empresa do grupo B, onde a tarifa ela é mais cara, né? Você não consegue migrar para o Mercado Livre, né? Você tem que estar disposto a fazer um investimento, né? Porque tem um custo, né? Você vai ter que fazer um financiamento, esse financiamento vai ter um payback, né? Vai ter um retorno, ele tem manutenção, né? Muito pessoal diz, vai zerar a conta, não zera a conta, né? Alta tensão, tem gente que faz alta tensão, ele é indicado? Às vezes dá viabilidade, tá? Mas o mais indicado é para empresas que são do grupo B, porque a tarifa é maior, né? Você tem um desconto que ele vai fazer mais diferença no teu payback, né? Mas... Oi, Eduardo. Oi. A Fábio aqui, licença. Lembrei agora daquele cliente que a gente estava conversando antes de ontem, que ele é grupo B, né? Exatamente, ele é grupo B. Ele estava falando de pôr placa solar, que ele estava esperando um investimento lá e tal. Exatamente. Aí tem opção da empresa. Por exemplo, tem uma grande empresa automobilística brasileira que ela queria que todas as unidades tivessem pelo menos uma placa instalada, para ela usar como marketing. Agora, a empresa XPTO agora tem energia de fonte limpa e renovável em todas as suas instalações do Brasil, né? Então, aí depende do perfil, né? Por quê? Antigamente, pessoal, lá, quando o governo queria incentivar, tinha subsídio, né? Então, não pagava o fio, né? Você tinha desconto nas placas. Então, acontece muito disso influenciar positivamente ou negativamente o setor, né? Tinha o subsídio, foi perdendo o subsídio, agora não está mais tão viável quanto era
até 2023, antes de perder, o pessoal chama fio, GD1, GD2, as usinas, entendeu? Aí você vai ter um investimento alto, tem que dar manutenção, e tem que ser um lugar de boa incidência solar, né? Por exemplo, você vai instalar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, o maior índice de chuva do Brasil, né? Ou em Santa Catarina, o melhor lugar. Por que as usinas solares das grandes empresas estão lá no norte e nordeste? Maior incidência solar. Então, a melhor usina aqui em Santa Catarina é 20% menos produtiva do que uma usina lá no Nordeste. Entendeu? Então, nesse caso desse meu cliente ali, ele falou que ele está aguardando o retorno do banco, que ele vai fazer o investimento em placa solar. Então, eu poderia estar oferecendo as placas solares da Engie para ele. Não, calma, depois a gente conversa, que a gente não trabalha com placa solar, tá? Esse aqui a gente está dando algumas dicas para que as pessoas aqui entendam qual solução seria mais adequada para cada perfil de utilização de energia, entendeu? Aqui eu estou dando um exemplo de grupo B. Por que o pessoal vai escolher instalar placa solar, ou na casa, ou na empresa? Porque tem que ser uma conta do grupo B, ele tem que querer investir, né? Tem que ser uma boa incidência solar, um imóvel próprio. Você não vai fazer um investimento lá de 200, 3 milhões, 1 milhão, dependendo do tamanho da sua usina, no imóvel que é alugado, né? Oh, não, Eduardo, meu contrato é de 10 anos, ok, dá manutenção, tem alto investimento. Aí sim, se você preenche esses pré-requisitos, aí sim você pode fazer a escolha por essa metodologia. Lembrando, cada perfil de cliente tem o seu perfil de utilização. Cada empresário vai olhar e falar assim, não, isso serve para mim. Não, isso não serve para mim, não é o que eu quero, né? A maioria do pessoal quer usar mais e pagar menos, né? Com investimento menor possível, né? Uma outra solução, pessoal, alguma dúvida aqui nas placas solares, né? Então, seguindo aqui, uma outra solução é você utilizar uma geração distribuída, uma cooperativa de energia, só que tem algumas particularidades, porque tem a resolução que permite que pequenos produtores de 75 kW a 3 MW se unam, virem uma cooperativa e injetem na rede distribuidora. Então, se você é Coelba, aí Vitória da Conquista, tem que ter uma usina aí injetando aí. Se você é do Paraná, da Copel, tem que ter uma usina instalada na rede da Copel e injetando na rede da Copel. Se você energiza Mato Grosso, tem que ter uma usina, uma cooperativa que atenda energia no Mato Grosso, que injete energia na região do Mato Grosso. Tá? Eduardo, achei aqui em São Paulo uma e eu sou de Londrina, Copel. Não tem como. Qual que é a vantagem? Investimento zero. A usina já está lá, já está investindo, já está injetando, né? E você vira um cooperado e você recebe essa energia e você tem desconto de até 20%. Tá? Não tem fidelidade, pessoal. É até 90 dias para entrar, até 90 dias para sair, sem custos, sem riscos, sem mudança na infraestrutura. E as cooperativas, na maioria dos casos, só atendem tarifas do grupo B, porque a tarifa do grupo B ela é bem mais cara do que a do grupo A, embora ela não tenha demanda contratada. Né? Então, essa é uma solução muito aplicada para quem não quer investir, para quem só quer ter a economia, não quer correr risco, não quer correr nada. Usou, se a usina não injetar, você paga a conta normal da distribuidora, que é diferentemente do mercado livre de energia, onde você assina o contrato, tem fidelidade, aqui você vira um cooperado, mas se a partir do momento que você não quiser mais essa energia, ou por algum motivo, você pede para sair dessa cooperativa, e até 90 dias para sair, e daí você paga a sua conta normal, cheia na distribuidora, sem nenhuma dificuldade. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação a esses 3 modelos? Então, aquela parte do depende do que você quer, depende do perfil de consumo da sua empresa, depende se é grupo A, se é grupo B, né? Mas o que é bacana não precisa mais só reclamar da conta de energia.
Tem solução. E tem solução que chega até 40% de economia, né? Ou às vezes a solução é só você olhar na tua conta e falar, tem alguma coisa errada aqui, dá uma olhada para mim, né? A gente propôs aqui, a pedido da Assoban, que a gente fizesse depois uma análise de todas as contas dos associados que tiverem interesse, para dizer, ó, vê aí minha conta, tá bom, tá ruim, dá para melhorar, não dá para melhorar, é isso mesmo, né? Então, a gente vai colocar a nossa equipe à disposição, a gente já recebeu algumas contas, né, de alguns associados, tá? Que a gente vai depois tratar no caso a caso aí, personalizar o atendimento personalizado nosso, e a gente já tem algumas questões que a gente já pode melhorar. Tá bom? Então, vamos lá, né? A gente teve um case de sucesso de um associado aqui de vocês, tá? Esse associado, ele nos procurou, né? A conta dele era de alta tensão, tá? E ele falou, olha, gente, esse associado era uma pessoa bem criteriosa, né? Bem empírica, né? Ela mostra, eu quero ver aonde que é isso, o que que acontece, mostra, me dá um exemplo, aonde que vem o desconto, quem que está economizando já, né? Como é uma conta de grupo A melhor solução que nós identificamos aqui para ele foi Mercado Livre de Energia, tá? Então, a gente viu aqui, ó, ele é uma conta do grupo A, hora sazonal verde, tá? Ele tem uma demanda contratada, né? Então, a gente pegou, analisou o caso dele e propôs uma solução no Mercado Livre de Energia com a Engie. Para vocês terem uma ideia, ó, se ele tivesse hoje pagando a conta na distribuidora normal, a conta dele, esse mês que a gente analisou, daria 19.915. Tá? Então, aqui, ó, exatamente quanto que ele pagaria se ele tivesse no Mercado Livre e quanto que ele pagou estando no Mercado Livre com a Engie Brasil Energia. Tá? Você pode ver, quem perguntou aqui o desconto no fio, ó, na demanda, ele tem um desconto, ele paga metade do valor da demanda contratada, né? Aqui, ó, tá vendo? De 6.302, ele pagou 3.176. Tá? Então, é esse desconto que foi apontado ali, Vitória da Conquista, ali, que depois a gente pode te mostrar na tua conta, onde que você chega nesse desconto, tá? E aí eu vou ter que conferir com a conta antiga, no caso, né? A minha sugestão para você é pega a sua última conta, tanto da Coelba quanto da Engie, manda para mim e eu vou te mostrar ali o desconto, perfeito. aonde está vindo, o que está vindo. Aí a gente faz exatamente uma planilha dessa aqui para você. Ó. Esse associado de vocês aqui, que está em São Paulo, na Eletro, 19.915, quanto que ele pagou no Mercado Livre? 14.221. Nesse mês, em um mês apenas, né, ele teve 28% de desconto, deu R$ 5.693 em um único mês. Agora, a conta dele aqui é uma conta de 20 mil. Se ele tivesse, a conta dele for 100 mil, 200 mil, imagina, quase 30%, né? Não que a gente deseja, né, que a sua conta seja alta. Tomara que você tenha conta alta, porque você tem mais máquinas, mais funcionários, né? E ajuda a mover o Brasil. A gente torce para o sucesso dos nossos clientes, né? Ele tem aqui, só para vocês entenderem aqui, uma tarifa flat, então ele paga o mesmo valor, não tem mais ponta, fora ponta, paga o mesmo valor, 1 kW mais barato, ele não tem bandeira tarifária, gente. Tá? Ele não tem bandeira tarifária. Então, lembra a bandeira vermelha que nós temos hoje? Ele não está pagando. Eduardo? Oi? Só esse resumo que você está fazendo aí está englobando as duas faturas, a da distribuidora e da Engie, né? Exatamente. Tomando Aqui, as duas faturas que você está encontrando esse desconto, né? exatamente. Muito bem colocado, Adenir. Ó, aqui é uma fatura só, geração e distribuição. Aqui tem a conta que ele paga para a distribuidora, que foi essa conta aqui, ó, 8.000, né? 8.840, mais a conta da Engie, mais imposto,
né, aqui o valor final deu 14.221. Então, nesse mês, em um único mês, ele teve R$ 5.693. Mas aonde está o milagre? Não tem bandeira tarifária. Quem está no mercado cativo está pagando bandeira vermelha 1. Então, tem um custo mais caro na conta de energia. Nós vamos ter bandeiras coloridas, pessoal, no mínimo até o final do ano. A tendência, acho que o próximo mês vai ser uma bandeira laranja ainda, tá? Mas está entre vermelha 1 e laranja, porque é medido os reservatórios, se o reservatório está cheio, se não está cheio, o Laninha, se ele vai influenciar ou não nas chuvas, né? Muda, e como a gente tem ainda 50% da geração vindo de hidrelétrica, se chove ou se não chove, faz muita diferença no preço da energia nos primeiros anos. Entendeu? Tornando, pessoal, o mercado de energia brasileiro 8 vezes mais volátil que o índice Bovespa. Então, é muito importante você contratar de uma empresa grande, uma empresa que gera a própria energia, que vai garantir as condições contratuais até o final do seu contrato. É muito comum empresa comercializadora que não gera energia, compra barato para vender caro, não conseguir honrar e romper unilateralmente. Com a Engie nunca aconteceu. Né? Porque a Engie é uma empresa séria, é uma empresa com compliance, com ética, AAA na Bolsa de Valores, né? Então, ela garante os preços e as condições comerciais acordadas no contrato até o final dele. E se mudar a lei, que é um dos assuntos que nós vamos entrar aqui, nós vamos ter essa garantia que contratos assinados com a Engie até o prazo final, por isso que a gente está sugerindo até a assinatura até 2032, você está com ele garantido. Todas as cláusulas garantidas, né? Então, voltando aqui, as vantagens que esse empresário teve aqui com a energia do Mercado Livre, sem bandeira tarifária, sem horário ponta mais caro, né? O desconto aí de 28% e o desconto aí na demanda contratada. E além do que, esse empresário pode dizer que a empresa dele está preservando o planeta para as próximas gerações, utilizando uma energia de fonte 100% limpa e renovável, de mais de 130 usinas que a Engie tem: hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. Tá? Então, tá com aquela pegada ESG em dia, tá? Então, é um benefício muito grande, um case de sucesso, né, que a gente fez questão de mostrar aqui para vocês, e é um associado da Soban, tá? Caso concreto de sucesso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eduardo, acho que, não sei se você visualizou aí, eu até autorizei, gente, pessoal todo aí, boa tarde. Nós estamos tratando dos números da unidade nossa, que é da Reconstrutec. Esse mês, até exclusivamente, a gente fez 1.700 pneus, tá? Essa operação. Então, para quem gosta de fazer conta, 1.700 pneus, a minha energia é 100%, eu não uso lenha, é elétrica, tá? Realmente, eu sou, como ele disse, ele até foi bonzinho, eu sou chato com o número, muito chato. Para fechar isso aí, eu levantei tudo, né? Então, fiquei muito preocupado se era uma empresa que tinha uma capacidade de geração, se tinha aí uma situação aí no Reclame Aqui, em vários outros setores foi levantado. Vimos que a empresa era idônea e que ela tinha uma proposta interessante. Apareceu muita gente que é terceira, né? Trabalha como terceiro no setor. E aí, até a gente não retomou só o único tema, que é a questão de se criar um certificado verde, alguma coisa assim, mas eu sei que existe, né? E realmente essa economia, ela vem ocorrendo todos os meses, né? Eu falo economia porque se a gente ficar no mercado volátil aí, a conta de energia é uma surpresa a cada mês, né? Nós tínhamos pelo menos muitas surpresas. Hoje realmente é mais estável e, principalmente, se precisa ligar uma máquina, um equipamento fora do horário, onde a gente teria uma tarifa vermelha, a gente tem uma certa comodidade de não se preocupar, pelo menos,
com esse tema, a gente vai se preocupar com horas extras, com outras coisas. A facilidade, o portal deles, a parte financeira, a documentação também, o documento deles, a nota fiscal, eu sou lucro real, então nós utilizamos normalmente para o crédito de impostos, né? Que é feito hoje, quem é lucro real usa aí energia, combustível, aluguéis, enfim. Então, também é passível de utilização para a parte tributária também para depreciar, né? A geração de impostos. Então, fiz questão de nos entrar no tema e falar. Então, a Reconstrutec, que é a empresa nossa, já aderiu, e assim que tiver as outras modalidades, a outra empresa também vai aderir. Maravilha. Muito obrigado, Fernando, pela contribuição. A nossa negociação, né, foi uma negociação aí bem interessante, foi um bom momento do mercado, né? O mercado de energia, ele tem preço flutuante, então tem 5 premissas, pessoal, para vocês contratarem bem contratado no mercado livre de energia. Tem que ser de uma empresa grande, geradora, tem que contratar numa boa janela de oportunidade, porque o preço é muito volátil, tem que ter uma flexibilidade alta, né? A nossa aqui é de mais e menos 100, tem que estar bem assessorado e contratos longevos, porque você tem que ter um preço menor possível em relação comparado com a distribuidora, né? E ninguém, ser conservador no Mercado Livre é estar bem contratado, né? Um contrato longevo com uma empresa grande que vai te garantir a entrega até o final aí do seu contrato, ok? Então, vou seguir aqui na nossa análise aqui. O mercado de energia brasileiro, pessoal, ele sofre muito com intempéries climáticas. Se chove, se não chove, se venta, ou se não venta, se faz sol, ou se não faz sol. Então, isso afeta muito o preço da energia. Porém, a gente também sofre de muitas interferências governamentais, tá? Isso, ela influencia bastante no preço da energia, né? O governo, inclusive, já decretou preço, deu desconto de 50%, tá? E tudo isso, né, fez com que o custo da energia ficasse maior, né? Porque dá um subsídio, para eu te dar um subsídio, eu tenho que tirar de algum lugar, alguém está pagando, né? Então eu vou dar um subsídio de energia solar, não vai pagar a utilização do fio. Tá, mas se eu não for pagar, o restante do quem não tem solar vai pagar. É mais ou menos isso, né? Então foi criada uma MP, a 1.300, que hoje já virou lei, tá? Com muitas questões que afetam o nosso dia a dia aqui, também no Mercado Livre e também como consumidor brasileiro, tá? A MP, ela já virou lei. A única coisa que foi aplicada dessa MP 1.300, que já virou a lei aqui, é a isenção da conta de baixa renda. 60 milhões de brasileiros já estão tendo, né, já está em vigor, uma conta zerada, não vão pagar conta. Tá? Só que, né, para ter esse benefício, esse dinheiro tem que vir de alguma outra forma. Então, a sugestão é que ele tire o desconto do fio. Tá vendo Vitória da Conquista? O desconto que você falou que não tem, a intenção da MP agora 1.304 é aqui, ó, subsídio do TUJ. Tá? Então, está proposto nessa MP 304 que o fim gradual do seu benefício do fio, na demanda contratada. Então, se passar essa MP, o pessoal do Mercado Livre vai pagar essa conta, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante, quem está no Grupo A e tem a possibilidade de migrar para o Mercado Livre de Energia, pessoal, é importante que eu faça até a promulgação dessa lei. Por quê? Pode ser que corre o risco desse desconto cair. O seu desconto daí não vai chegar naqueles até 40%, até tantos, porque o desconto na demanda contratada no fio, que a gente chama, ele vai cair. Tá?
O que mais que vai impactar? Tem a série de irrigação, que vai mudar o horário definido, né? A tarifa já virou lei, né? Os encargos, então pode ser que crie um novo encargo na conta de energia, tá? E ele pode... só que quando é criado encargos para todos os consumidores brasileiros, né? Tanto cativo quanto no livre, tá? Então, existe a possibilidade, né, de a criação desse novo encargo. Pode ser que mantenha o desconto do fio? Pode ser que mantenha o desconto do fio, mas que o encargo, né? Então, sempre vai ser um toma lá da cá, tá? E tem também, pessoal, se eu não me engano, essa ANP, ela teve 350 lá sugestões e análise, tanto que o governo quebrou a MP 1.300, aprovou a conta de baixa renda e criou a 1.304, que está em análise até o final do ano. Então, tem 120 dias a partir de 11/7, tá? O prazo de vigência. Aí, ou ela caduca, ou ela é aprovada fatiada, ou ela é aprovada na sua totalidade. Mas, como é questão governamental, aí tem muita influência, aí tem muita negociação, né? Então, a gente está preocupado, né? A maioria dos nossos clientes estão renovando ou estão já evoluindo aí, né, nessa migração do Mercado Livre. Por quê? Para que não perca o desconto. Quem está assinado o desconto até 2032, a ENGIE garante o subsídio, garante a flexibilidade, garante um preço, garante todas as condições contratuais até o prazo assinado. Tem clientes que estão contratando até 2040, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, por quê? Porque querem correr o risco, né? Então, aqui nós temos, sim, né, essa questão aqui governamental que influencia bastante aqui no nosso dia a dia. Então, por isso que o Mercado Livre, o mercado de energia brasileira, a conta de luz, é uma das mais caras do mundo. Em contrapartida, pessoal, o Brasil é um dos países que mais utilizam energia limpa e renovável. Tá? Então, a gente tem uma matriz energética muito forte de hidrelétrica, e agora solar, eólica. Depois eu vou mostrar um mapa aqui da ENGIE, que é mais ou menos similar à matriz energética brasileira, que vocês vão identificar aqui na sequência, tá? Como que funciona, onde estão a hidrelétrica, porque tem que chover no sudeste, não no litoral, né? Porque não adianta chover no litoral, só estraga a nossa praia. Tem que chover no reservatório. E não adianta chover um pouco, né? Tem que chover bastante para o reservatório estar numa condição que ele consiga suprir a demanda energética brasileira. Senão, tem que colocar a energia movida a carvão, de fonte fóssil, poluente, né? Um dos assuntos que eu queria entrar aqui para vocês, né, que não estava no escopo, Juliane, mas eu acho bacana a gente falar aqui, é o BESS, que são as baterias, né? Também muito está se falando hoje, pessoal, nas baterias, né, no curtailment. Todo mundo sabe o que é o curtailment, que todo mundo está falando hoje? É o corte de geração de energia. Porque tem muita usina no norte e nordeste, eólica e solar, só que não consegue escoar, porque não tem as linhas de transmissão. O maior consumo do Brasil hoje é sudeste. Então, está tendo que desligar as usinas. Olha só, teve um despreparo na geração, um descompasso da geração com a distribuição, então tem mais usina, e essas usinas estão sendo desligadas. Imagina, você tem uma empresa, você fez um projeto, esse projeto custou alguns milhões, né? E agora você não pode usar essa energia, você tem que desligar ela, porque você não consegue escoar, senão ela será perdida, né? É muito risco, né, para as empresas geradoras, por isso que elas estão sendo até ressarcidas, né? E agora o pessoal está falando também o BESS, e colocar armazenamento de bateria, né? Onde essa energia pode ser armazenada num período e pode ser utilizada aí em algumas modalidades. Esse BESS está sendo utilizado muito, por exemplo, numa usina solar, né, ou como gerador, porque ele substitui o gerador, que se cair energia
ele consegue restabelecer ela mais rapidamente, ajuste de demanda, controle de reativo, utilizar mais no horário ponta, né? Então, ele armazena energia e solta 3 horas por dia ali para não pagar o fio do horário ponta, né? Então, isso aqui é o futuro. Nós já estamos com alguns projetos. O fio mais caro, pessoal, é no Nordeste. Então, as viabilidades que estão tendo hoje para a bateria, mais é no Norte e Nordeste do que no Sul e Sudeste, onde o fio é mais barato. Tá? Aí aqui, eu coloquei aqui, eu achei na internet bem bacana aqui a chegada da conta de luz, né? Óleo sobre tela. Então, aquilo que a conta de luz hoje, ela não precisa ser mais uma dor, ela vai continuar sendo um custo, né? Não tem como a gente fugir disso, mas ela pode ser usada com inteligência, né? Ela pode ser usada com planejamento, né? Então, se você sabe que você vai ter uma máquina chegando, você já tem que avisar a distribuidora, já tem que aumentar a demanda, já tem que prever um aumento de consumo, ou não, ou pelo contrário, você comprou uma máquina nova que vai usar menos, que vai aumentar a sua capacidade. Então, tudo isso tem que fazer uma diferença no teu dia a dia, né? Eu vi um diretor financeiro falar uma frase que me marcou bastante, que custo é igual unha, a gente tem que cortar toda semana, senão cresce, né? E é um fato, né? É um fato que você precisa estar olhando item por item na sua conta, né? Não dá para chegar numa conta de energia, principalmente do grupo A, pessoal, onde você tem coisas ali que você não conhece, que você não sabe o que é, e simplesmente pagar porque sempre foi assim, sempre foi dessa forma, né? É um legado, então, para mim, é igual, eu vou continuar pagando, né? A gente pegou um condomínio em Londrina, que só mudando a hora sazonal lá de verde, de azul para verde, a economia dele era R$7.000. Né? Então, mas Eduardo, lembra que eu falei com um engenheiro? Ele falou, não, mas sempre foi assim. Eu falei, mas cara, tem alguma coisa muito errada, porque o quilowatt dele não era muito, a utilização era um prédio ainda que não estava sendo utilizado por 100% dos moradores, né? Mas é possível. Ele falou, não, mas sempre foi assim. Mas sempre foi assim, mas não precisa ser, né? Dá para ter esse discernimento, né? E às vezes tem outras soluções, né? Tá, vimos reativo, vimos a demanda, vimos se é grupo A, se é grupo B, se está bem contratado, né? Agora vamos para a solução. Ah, Eduardo, não quero investir, sou grupo A, Mercado Livre, né? Aqui, conforme eu falei para vocês, pessoal, ó, essa matriz energética da ENGIE, tá? São mais de 100 usinas, ó, todas elas hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. E ó, onde estão as hidrelétricas? Ó, Sul e Sudeste. Geral, acho que é a terceira ou quarta maior hidrelétrica do país. Tá? Aí, como é que funciona? Ah, choveu aqui em Florianópolis. Tá, mas tá chovendo, o preço da energia vai baixar? Não. Né? Tem que chover onde está aqui as maiores hidrelétricas. Aí você tem aqui, onde estão as eólicas? Nordeste. Né? Olha aqui, Trairi, né? Um parque eólico muito grande. Onde estão as solares? Nordeste. Olha aqui, os maiores parques solares. E aí a gente tem usina de biomassa também, compra o resto da cana-de-açúcar e faz energia. Ah, Eduardo, mas a Engie não tem mais termoelétrica? Não, a Engie não tem mais termoelétrica. Ela é 100% limpa e renovável aqui no Brasil. Aí a Engie, ela é uma empresa muito grande. Então, ela gera a própria energia, ela transmite, tem linhas de transmissão, ganhou mais algumas licitações, aqui tem no Paraná, tem no Pará, Tocantins, tem na Bahia, né? E ela comercializa, tá? Então, não são todas as empresas. Tem empresas que só comercializam energia. Aí eu tenho bolsa. Eu tenho que comprar barato e vender caro. E às vezes a turma vende a descoberto. O que é vender descoberto? Eu vendo a energia achando que ela vai ficar baixa, porque eu tenho a previsão do tempo, eu tenho as condições favoráveis.
E daí o preço sobe, eu vendi para você, mas eu tenho que comprar no mercado, aí eu vendia 200, está 400, eu entrego o contrato. Quando que isso vai acontecer com uma empresa geradora como a Engie? Nunca, porque a Engie tem segurança. A Engie, ela nunca vende 100% da energia, de toda a energia que ela produz, porque ela sempre tem que ficar com energia em estoque, senão ela vai ficar exposta ao curto prazo, e o curto prazo é muito volátil. O curto prazo é 8 vezes mais volátil que o índice Bovespa, né? Então, por isso que é importante você estar bem assessorado. A gente até desenvolveu, pessoal, um produto nosso, que é essa gestão. Eduardo, olha para a minha conta, né? Me diga aí o que eu estou gastando, se eu estou bem contratado, se a minha demanda está certa, né? Se o meu volume de energia está correto, se está batendo, né? Se está cobrando imposto, tem até imposto ICMS que está sendo cobrado errado. Entendeu? Aí, como que funciona? Isso tudo tem que ser analisado, tá? Isso tudo tem que colocar na ponta do lápis. Às vezes, pessoal, o barato sai caro. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa aqui. Pode abrir o microfone e perguntar, que agora eu não sei onde está a sua pergunta. Sim, eu te auxilio aqui, Eduardo. É o Roberto Júnior, ele está perguntando se a empresa Alexandria Energia é um concorrente de vocês ou é considerado outro segmento. Não, eu acredito, tá? Eu não posso, eu não lembro, mas eu acho que eu já encontrei essa empresa. Eu acho que ela é uma comercializadora, tá? Mas pode ter GD também, entendeu? Aqui, veja que eu apresentei solução da Engie Mercado Livre e a geração distribuída, eu não posso nem falar. Em Vitória da Conquista, é um fornecedor em particular que atende a Bahia. Aí tem que ter um outro fornecedor que atende no Paraná. Aí eu tenho um outro fornecedor que atende em Goiás, entendeu? Daí é geração distribuída. Eduardo, eu quero alguém para instalar solar aqui na minha empresa. Ok. Aí tem várias e várias empresas, né? Porque solar teve aquele boom, aí todo mundo abriu uma empresa solar, aí todo mundo começou a dizer que é melhor, aí o payback dava cada vez menos, né? Por isso que tem que ser indicação, pessoal, empresa séria, porque a gente já viu várias vezes vários feedbacks que não fecha a conta. Né? O pessoal tá louco ali para fechar qualquer negócio, de qualquer forma, uma vez contrato assinado, financiamento feito, Inês é morta, pessoal. Então tem que ter critério, tem que ter um pouco de conhecimento, né? A gente já migrou, só no Mercado Livre, mais 600 unidades consumidoras, né? Então é muito cliente, né? E a gente tem sucesso porque a gente trabalha com transparência, ó, não dá, né? Não tem, igual a nossa negociação com o Fernando ali, mas o Fernando é bem criterioso, é faca na bota, tá? Me mostra aonde, quero ver, me dá exemplo, me dá, né? Ele não, né? Vamos dizer assim, a gente não, óbvio, também. A gente está aqui para deixar um legado, né? A gente está aqui para criar parceiros, né? Criar relacionamento com os nossos clientes, né? Não simplesmente fazer uma venda. Porque agora nós vamos ligar para o Fernando e falar, Fernando, você tem interesse em renovar? Né? O preço é esse, a condição é essa. Eduardo, sim, quero, né? Porque ele sabe que a gente trabalha de uma forma certa, de uma forma honesta. E a gente já declinou muitas negociações, porque a gente fez a viabilidade e não deu certo. Eu vou fazer uma viabilidade no Mercado Livre. No momento da crise hídrica, Juliane, o preço da energia ficou mais caro do que o mercado regulado. Aí, como é que eu vou vender para você? Juliane, olha, assina aqui comigo, que você vai pagar 10% mais caro que você paga hoje na energia. Não faz sentido nenhum. Né? Então, naquele momento, a gente não vendeu. Assim que o preço foi baixando, a gente foi recontactando essas negociações e a gente fez esse processo aí de migração
num momento. Ah, Eduardo, eu quero esperar o melhor momento, o preço da energia está no piso, pode ser que você espere 5 anos, né? Qual que é a metodologia? Principalmente no Mercado Livre. O preço está bom, está mais barato, vai te trazer retorno, é uma empresa grande, te dá a garantia, vai ser feliz. Seu negócio é fazer, fabricar pneu aí, não é ficar cotando o preço da energia. Tem uma empresa de fundição de Cambé ali no Paraná. Aí a moça de compras, ela me ligava, ai, vai chover, não vai chover? Eu falei, mas você quer trabalhar comigo? Eu falei, por quê? Você está tão boa quanto os meus analistas aqui, com os meus representantes, porque você está mais afinada, está mais com sensibilidade para o mercado. Ela falou, ai, estou cansada disso, eu tenho aqui X itens para resolver, para comprar por dia, e eu tenho que ficar acompanhando agora o preço do mercado de energia, se vai chover, se não vai chover, né, se vai aumentar, se o governo vai promulgar a lei, se está sendo analisada, se o ministro de Minas e Energia, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é compras, um item, e ela estava ficando uma expertise tão boa quanto a nossa, porque ela estava acompanhando, ai, a MP, ai, o que você acha? Né? Eu trabalho com informações de mercado, né, e eu trabalho, né, com tendências. Se eu soubesse com certeza o que fosse acontecer, milionário, né, prever o futuro, quem vai ganhar o campeonato esse ano é o Palmeiras, não, é o Flamengo, né, então, a gente tem que trabalhar com as informações. Nós passamos aqui alguns cenários. A decisão soberana é do cliente, do empresário, né? Então, o Fernando sabe o que é melhor para a empresa dele, o Arlindo sabe o que é melhor, né? Então, cada um, baseado nas informações que eu coloquei, que procure tomar as melhores iniciativas, que é bacana dessa oportunidade, né, sobrando para os seus associados, tem solução, né? E eu fiz questão de entrar aqui com os slides aqui, a partidário, a empresário, né, sem empresa nenhuma, sem representação, porque eu queria mostrar a solução para você, o que dá para fazer, né? Aí, quem tiver interesse, né, Juliane, a gente já recebeu algumas contas e a gente já tem algumas reuniões já para agendar com vocês, que foram enviadas aqui para a nossa análise, e nós estamos à disposição. Eu e o Odenir vamos fazer à frente, né? Depois vamos entrar em contato com cada um de vocês e vamos propor aí e dar algumas dicas aí para vocês do que é possível, sempre com o intuito, usar mais e pagar menos. É possível? Sim, às vezes com simples análise ali inicial, modalidade tarifária, demanda, reativo, volume contratado, até mesmo multa. Uma vez a gente pegou uma empresa e a compra estava, né, sempre pagava com 15 dias de atraso. Eu disse, cara, mas é R$750 vezes 12. Daí ele falou, não, mas por quê? Ah, não, é porque a mulher ela não recebe, aí ninguém lembra, aí recebe um aviso, aí paga. Poxa, né? Ou, às vezes, o diretor industrial saiu de férias, aí entrou uma pessoa que não sabia, ligou todas as máquinas no período, no mesmo horário, às 8 horas ele chegou lá, ligou lá 10, deu pico de demanda, 30 pau de multa de ultrapassagem de demanda em 1 mês. Aí falou, meu Deus, o que aconteceu? O diretor de fábrica da indústria tinha saído, e as máquinas foram ligadas ao mesmo período. Não, tem que ligar uma máquina, esperar, ligar outra máquina, esperar, mas o cara não sabia. Aí, depois de 30 dias, viram e R$30 mil a menos na conta. Ou uma máquina nova, você coloca uma máquina nova, você manda um ofício para a distribuidora, conforme a resolução XPTO, solicito 90 dias de teste sem cobrança de ultrapassagem de multa de demanda devido à instalação de novas máquinas no nosso parque fabril. Né? Então, tudo isso, essa expertise existe. Dá para... ou até mesmo cálculo, né? A gente está recebendo muito agora cálculo de demanda. Aí, gente, tem uma cooperativa de energia com 15 unidades, que isso de multa de demanda e reativos, 50 mil por mês. Nós estamos falando de muito dinheiro, então a gente assessorou, está assessorando,
né, essa cooperativa, e já assim, visível ali. Tem uma outra empresa aqui, grande, assim, em Criciúma, que o cara paga 75 mil reais de multa e ultrapassagem, mas daí é uma grande indústria ali, com mais de 2 mil funcionários, né? Mas essas coisas não pode, você não pode deixar solto, né? Você tem que estar ali todo mês afiado, é isso mesmo, tá certo, né? Porque às vezes chega, você já manda, você olha, já manda para o financeiro, já manda fazer o pagamento, tá, mas tá certo isso, você sabe que você está pagando? Faz sentido essa cobrança, né? Até crédito de CMS, eu estou em conversa com uma empresa que ele está determinado lá, lucro presumido, etc e tal, tem uma bonificação lá, de isenção de crédito de CMS. Então, olha só, né, o quanto, né, de questões que influenciam, né? Que influenciam na conta ali e faz com que você pague mais caro, né? Basicamente isso, pessoal. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada pela didática, por toda a atenção, né? Bastante clara a sua fala, acho que ficou muito... Acho que atingimos o objetivo aqui, mas ainda temos alguns minutinhos, ainda temos aqui uns 15 minutos, então fiquem todos à vontade para perguntas, ainda temos um tempinho para esclarecimentos. Eu deixei no chat, acho que todos estão visualizando, todos os associados da SOBAN que tiverem interesse ainda nessa análise personalizada, podem encaminhar, né, nós estamos solicitando a fatura atual e necessário responder 3 questões que nós deixamos ali no link, que é importante para que o Eduardo consiga fazer uma análise prévia. Qualquer dúvida também, deixando aqui o WhatsApp da SOBAN. Mais alguma questão? Foi muito bem explicado. Foi. Foi Eu sim, tentei Eduardo. fazer, Juliana, eu tentei fazer de uma forma bem, nenhum tecnês, né? Até porque também eu não sou engenheiro, né? Eu venho da parte comercial, então tudo que eu aprendi foi na marra ali, apanhando, né? Não, mas é isso aqui mesmo. Daí vai lá, fala com turma, aí chama o engenheiro, ele faz, é isso mesmo, tal. A gente tem vários engenheiros na equipe, tá? Hoje, aqui, eu faço a frente comercial, aí tem o diretor engenheiro Morel e equipe que faz essa parte operacional e análise, e nós temos um outro engenheiro também que dá essa parte de análise de demanda e algumas sugestões um pouco mais técnicas, né? Porque, às vezes, o negócio, ele encrespa mesmo, né? Às vezes, você tem que ir no fundo do negócio ali, para resolver a questão ali, né? Ok, não, mas maravilha. Eu acho que ficou bastante claro, sim. Até não sei se o Fernando ia fazer algum complemento aqui, Fernando Camargo, mas caiu a conexão dele. Não sei também se ele ia se despedir aqui. O Alisson levantou a mão. Tudo bem, Alisson? Obrigada Tudo bem, pela Juliane? participação. Eu que agradeço. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha, que bom Uma tê-lo dúvida, aqui. Eduardo. Obrigado, excelente explicação. Você falou que a Engie, você mostrou para a gente que todas as fontes são renováveis, né? São de matrizes limpas. Temos no Brasil diversas empresas que oferecem um mercado livre de energia. Então, automaticamente, a gente pode dizer que temos muitas que elas, vamos dizer assim, que não são comprovadamente incentivadas, né? Que não utilizam fontes renováveis, né? Exatamente. Não dá. Às vezes a gente pega uma proposta, você tem energia convencional e incentivada. Convencional é de qualquer fonte. Aí não tem o desconto no fio. Aí é uma energia mais barata. Às vezes a gente pega uma proposta convencional, compara com a nossa, não, mas por que a nossa está cara? Ah, porque não tem o desconto do fio, então ele fica R$40. Se ele não tiver 40, 50 reais mais baixo, não compensa, porque a gente com desconto do fio consegue um desconto maior, entendeu? Mas isso, Alisson, o que é triste para nós com essa abertura de mercado? Está vindo muita gente que não entende, não sabe,
né? E muita gente que às vezes não é tão claro na proposta. Tem proposta, Alisson, que a gente que está no mercado assim, não, mas é isso mesmo? Não, mas é incentivada ou é convencional? E 50% de desconto na demanda. E 100% de desconto na demanda. E convencional, 0 desconto na demanda. Então, o cara não te fala, ele te apresenta uma redução, né? E nessa redução ele vai diz que dá tanto, tá? Mas daí você começa a expor menores, tá? Mas e a flexibilidade? Ah, a flexibilidade é 30%, a minha é 100%, né? Ah, mas e a energia? A energia é convencional, não é incentivada. Ah, tá. Daí ele cobra uma mensalidade, nós não cobramos, nós cobramos só se o cliente pedir, não, cuida aí para mim, entendeu? Né? Então, o que é importante? Fazer o comparativo, porque às vezes ele diz que é banana, mas é abacaxi. Aí está comparando abacaxi com banana. É banana com banana? O preço está muito diferente uma da outra? É uma empresa que gera ou é uma empresa só que comercializa? Nós temos grandes comercializadores, né? Mas eu só negociaria com a empresa que gera a própria energia e que garante a entrega. Vocês cobrem o Brasil todo, né? Então, qualquer regulador... O Brasil, ele é todo interligado. É o Sistema Integrador Nacional. Tá? Aí, como que funciona? Tem o mundo físico e o mundo comercial. É igual banco. Que cidade você está, Alisson? Eu sou de Fortaleza, mas hoje estou em Teresina. Eu faço parte do time da consultoria técnica Bridgestone Bandag, né? A gente até visita os recapadores, a gente até faz análise das contas de energia. A gente verifica muito problema de demanda, consumo de ponta, fora da ponta, energia reativa, né? Isso e mesmo. Faz tempo que a gente já até indica a questão de sistema fotovoltaico, hoje mercado livre de energia, e os recapadores Bandag, eles têm todo esse suporte. E bom saber que tem a Engie, a Omni Energy, até para a gente recomendar para fazer as verificações, né? Que a gente faz a verificação também muito superficial, né? Vocês que são os especialistas. A gente tem, eu falei, tem expertise no mercado, então eu olho a conta e já sei, putz, aqui está muito errado, né? Tá muito errado aqui, né? São coisas assim que dá, de bater o olho e você vê, isso aqui dá para melhorar. Aí você começa a perguntar, não, mas eu tenho uma máquina que vai vir mais cara, faz 1 ano, tal, então diminui, aumenta depois quando vier, você não precisa ficar pagando essa demanda sem usar, né? Então, Alisson, aquilo que eu falei, tem um mundo, só para concluir na questão do Sistema Integrado Nacional, você coloca R$10 aqui em Floripa, vai tirar R$10 de Teresina, é a mesma nota? Não, mas o mesmo valor. O mercado de energia, ele é dessa forma. E às vezes eu tenho um cliente lá da EDP que eu atendo aqui no sul, próximo da minha usina, e ela atende um cliente meu lá no norte, próximo da usina dela. Então, essa troca, ela é feita já no mercado, né? E agora, o único estado que não estava integrado é Roraima, que entrou agora no SIM, né? Então, está todo mundo interligado, né? E a gente pode atender o Brasil inteiro. Passa para a gente, nós já vamos fazer esse trabalho a pedido da associação, né? Porque é um benefício, não custa nada, não tem compromisso nenhum, né? A gente está fazendo aqui tudo, você vê, eu falei, óbvio, da Engie, né? Mas eu fiz questão de slide, ele está isento, não coloquei só a última vez para mostrar aqui a matriz energética da Engie, né, que é similar da matriz energética brasileira, onde fica a maioria das usinas hidrelétricas, onde ficam as usinas eólicas, solar, e tem algumas usinas de biomassa que são espalhadas aí pelo Brasil. Só que o importante é que vocês entendam, né, pelo menos saibam qual a solução, que solução que eu vou usar, o que é interessante, o que eu quero fazer, né? Porque informação gera conhecimento e o conhecimento, quem tem conhecimento tem um poder, né? Então, aí você tem um poder para tomada de decisão correta para a sua empresa. E a gente faz orientação. A decisão final soberana sempre é do cliente. Ah, não, eu quero solar eu vou investir X milhões, já estou no financiamento, já quero fazer e vamos em frente.
Mentira, só mais uma dúvida, Eduardo. Você comentou rapidamente sobre quando o cliente ele vai inserir novos equipamentos na sua planta. Por exemplo, no caso da recapagem, ele vai colocar mais 2 autoclaves, vai colocar uma raspa robô. Então, ele vai ter naturalmente um aumento na demanda, né? Vai acabar pagando multa por demanda. Você falou sobre a questão de entrar em contato primeiro com a companhia energética para fazer um teste, para ele ver fazer uma verificação de como vai ficar essa demanda dele. Como funciona isso? Então, como é que funciona? Quando tem um equipamento, né, você não simplesmente vai lá e instala. A maioria do pessoal faz isso. Né? Pior faz isso, assim. Não, Alisson, tem uma empresa grande, uma grande rede aqui de Santa Catarina, eles têm uma fábrica de móvel, tá? E eles compraram um monte de máquina e já colocaram, gente, mas como você tem que ter um engenheiro, faz um projeto, ó, você vai gastar tanto a mais, sua demanda tem que ser tanto, seu volume de energia vai ser tanto a mais. Ele não, simplesmente colocou 15 mil reais por mês de multa de ultrapassagem de demanda. E nos primeiros 90 dias. Aí eu falei, gente do céu, você tem que primeiro contratar um engenheiro. Aí você colocar lá e dar pane no seu sistema elétrico, né, Alisson? Né, você tem que ir lá, o engenheiro, ó, essa máquina vai consumir... Às vezes o tráfego não tem capacidade, né? As grande parte, daí você pode colocar um BES, eu estou final de linha, a Coelba não vai me atender, eu dei exemplo da Bahia, né? A distribuidora não vai me atender, você vai lá e coloca uma bateria, ou um gerador, alguma coisa, né? Se não tem, senão você vai ficar pagando sempre ultrapassagem, né? E daí a ultrapassagem é o dobro. Quando a demanda é melhor sobrar do que faltar. Porque se falta, você paga o dobro. E se sobra, você paga ainda sem o ICMS. Né? Então, essa é a orientação. Mas o que é importante? Chamar o engenheiro, fazer o cálculo, aí você já sabe, ele já vai te dar, ó, se a sua demanda de 100 vai para 150, o seu consumo de 50 mil kW vai para 75 mil kWh mês, ok? Você pode mandar esse ofício, ó, até esqueci o nome do ofício, mas isso aí depois eu posso passar para vocês. Conforme a resolução XPTO, solicito a isenção de cobrança de multa e ultrapassagem pelo prazo de 90 dias, devido à instalação de novas máquinas na nossa infraestrutura aqui. São 90 dias, então, né, de teste, digamos assim. 90 dias de teste. Quando você abre a fábrica, a distribuidora não cobra multa por 90 dias. A instalação nova não cobra multa. Aí, quando você instala novas máquinas, você também pode usufruir desse benefício. Só que você tem que avisar antes, né? Não adianta usar e depois, olha, não quero pagar multa. Eu teve até caso de distribuidora que devolveu o dinheiro, mas não de todos os meses. Do último mês, por exemplo, que o cara estava utilizando ali, entendeu? Né? Mas é importante ter um engenheiro, desenvolver um novo projeto elétrico e já entrar com alteração de demanda para a distribuidora. É até 90 dias para baixar a demanda e até 30 dias para subir a demanda. Esse é o prazo por lei que é utilizado aí pela distribuidora. Ele só pode fazer 2 vezes por ano. Tem empresa que é sazonal, né? Ele usa mais no inverno, mais no verão, que tem mais ar-condicionado, que tem mais não sei o quê, e menos no inverno. Tem a gente até que já faz o aumento e a diminuição da demanda 2 vezes por ano. Automaticamente, né? Sim. Beleza. Tem, acho Entendi, que tem obrigado. produtor rural também, que tem a sazonalidade, né? Usa muito na safra, e pouco. Hotel também, né? No período, tem um hotel aqui em Florianópolis que a demanda dele é de 60 para 10, né? Então, poxa, uma variação muito grande, né? Então, ele pagava a multa, só que ele usava o contrário. Ele pagava a multa, em vez de deixar a demanda maior, porque tem um ponto de equilíbrio. Qual o valor da... Isso a gente faz também. Tem o engenheiro César que nos dá o apoio aqui, ele faz esse cálculo de demanda. Então, ele vai falar, sua demanda não é 400, sua demanda tem que ser 570. Porque é o ponto de equilíbrio. Sobra, mas quando sobra menos do que a multa que você vai pagar por estar com uma demanda mal contratada. E, Alisson, você mesmo roda, você vê, é absurdamente... É um calo muito grande, que às vezes o cara não sabe, né? E a gente, por isso que esse serviço de gestão, Alisson,
Os clientes pediram, é tipo um outsourcing, ó, cuida da parte de energia aqui, eu quero usar mais pagamentos, resolve o meu problema. Eu tenho um negócio de fazer pneu aqui, velho, entendeu? Energia, cuida para mim aí. Aí a gente trabalha muito com redução de custos, e uma coisa que a gente vê que é fácil reduzir custo é com energia elétrica. Às vezes, medidas simples, ajuste da demanda, instalação de bancos de capacitores, ajuste de horário de trabalho para fugir da hora da ponta. Sempre tem uma oportunidade para reduzir com energia. Depois eu vou pegar o teu telefone, a gente vai marcar uma reunião aqui, eu, você e o Denir, para a gente entender, porque eu acho que você tem fome e a gente tem a vontade de comer, então dá um match aí, como diz o linguajar da geração mais nova aí, né? É porque muitos recapadores, eles já enviam as contas, as faturas todos os meses para a gente faz essa pré-análise. Sim, manda para a gente, vamos te ajudar aí, com certeza a gente vai te ajudar e ajudar aí esses associados. Agradeço. E Alisson, bom, o Alisson está representando aqui a Regional Nordeste, né, Alisson? Mas a gente poderia, inclusive, conversar com o pessoal da Bridgestone, pensar também nos outros assessores das demais regionais. Quem sabe Sim, conversa comigo, com o Rafael Galhardi, que de repente até interessante uma apresentação para a gente, por todo o time técnico. Ótimo, pensei exatamente. A gente faz essa ponte, tá? Eduardo, a gente Legal. consegue viabilizar, faz esse contato e viabiliza para vocês. E obrigada, Legal. viu, Alisson? Muito obrigada. O Alisson entende muito bem das problemáticas, porque o Alisson está ali na ponta, né? Ah, sim. Mas Juliana, assim, uma vez eu falei com um empresário, uma consultora, ele falou, Eduardo, a energia para mim é 1% do meu custo, eu tenho que me preocupar com o cimento, né, que é 15%, 20% do meu custo. Eu falei, bom, eu entendo, né, você tem várias torneiras vazando, qual que você vai fechar primeiro? Né, a que vaza mais água? Né? Basicamente era isso que ele estava me dizendo. Então, eu falei, mas às vezes tem uma torneira que está vazando um pouquinho ali, que você vai lá, simples de fechar, e já resolve, já vai para a próxima, né? Cada custo tem que ser tratado com a sua devida prioridade, mas às vezes tem uns que são fáceis, não vão tomar muito do seu tempo. A gente faz todo o processo, a gente faz toda a viabilidade, a gente faz migração, pós-venda, renovação, né? Tem clientes nossos do Odenir aí que a gente já está renovando até 2032, já garantindo, já assinando o contrato, e o cara está feliz da vida, né? Por quê? Porque a gente tem 5 anos de expertise na área de energia e conhecimento aí do mercado que a gente consegue aplicar em prol dos benefícios dos nossos clientes, e a gente tem sucesso, né, também. Desses clientes aí, nós temos aí mais de 600 unidades consumidoras migradas, né, de GD aí a gente tem uns 400 clientes ali que a gente já migrou, né, então a gente tem expertise, e a gente cria relacionamento com os clientes, de tempos em tempos a gente faz renovação contratual, entendeu, Juliana? E a gente fala na lata mesmo, ó, dá, não dá, não tem como, não vamos fazer, mas o fulano disse, boa sorte. E depois, o que a gente vê, putz, me ajuda, meu filho, contrato fechado, multa contratual, então, seja bem criterioso, né, pesquise bastante, porque, e tem muita gente que, às vezes, é maldosa, é mau caráter, ou às vezes não sabe mesmo, o cara, é isso? Não, é isso mesmo, todo mundo está vindo do mercado de energia, nossa, abriu o mercado de energia, então, eu vou pegar uma parte desse mercado, é um mercado técnico, é uma venda técnica. O preço é volátil, hoje está 10, amanhã está 11, amanhã está 8, amanhã está 7, amanhã está 12, entendeu? Até a gente sofre com isso, né? Entendeu? Então, tem que saber, tem que estar bem assessorado, né? Senão, você pode vir a fazer um mau negócio. Exatamente. Né? Eduardo, eu queria, se tivermos um tempinho ainda, uma última pergunta aqui, um reformador que me acionou diretamente, uma pergunta que é voltada à energia solar, está perguntando se pode fazer a limpeza periódica nas placas solares. Pode, não, deve. Ir um pouquinho deve, aí, tem alguma orientação em relação a isso? Não, meu Deus do céu, a placa, ela vai, assim, o que acontece com a placa solar?
ela tem uma validade mais ou menos de 10 anos. 10 anos tem que trocar o inversor, que é a parte mais cara da placa. Só que, por exemplo, uma vez eu fui visitar um cliente, era uma Rosal. Eu parei no meu carro, deu para escrever aqui. Eu estava com um representante lá na região de Maringá, disse, lave-me, né? Sabe quando fica daquele pó branco? Aí ele queria instalar a placa solar ali. Eu falei, meu querido, você vai ter que limpar isso aqui uma vez por semana, né? A placa solar, ela perde a capacidade e é recomendado, né, no mínimo uma vez por ano, de preferência de duas vezes por ano ali, entendeu? Você tem que ver se sua região tem bastante poeira, sua região, ela... Então acha que só chuva resolve, né? Ah, só a chuva resolve. Isso ninguém fala, né? A manutenção, porque é um sistema elétrico, passa energia ali, não é só se jogar uma mangueira ou uma vassoura. Você morre eletrocutado, né? Você quebra a placa, entendeu? Mas, no mínimo, o ideal é 2 vezes por ano, no mínimo 1 vez por ano. Você vai ver ali, você vai comparar de um ano para o outro a tua geração, mas ano passado eu gerei mais, né? Por que será? Por causa disso, tem que limpar. Maravilha. Estou aqui conversando com o associado, depois a gente faz essa ponte também no contato aí de vocês para entender se o cenário que ele utiliza atualmente é o melhor, né? Bom, 16h31, acho que ficamos por aqui. Deixei todas as informações lá no chat, tem uma mensagem aqui do Richard. Richard é nosso diretor executivo, te agradecendo, informando te parabenizando pelas dicas, pelas informações. E acho que ficamos, então, por aqui. Agradecer a todos que participaram. Obrigada pelo tempo aqui disponível. Agradecer ao Denir, Eduardo, muito obrigada pela atenção aqui com a Soban. Enquanto estamos aqui, alguns associados me acionando, encaminhando as faturas. Então, a gente vai estender essa oportunidade, né? Nós tínhamos ali comentado sobre os 10 primeiros, mas o pessoal continua encaminhando, então eu vou passando essas informações aí para vocês, tá? Sim, manda para a gente e depois, se você achar interessante, nós podemos entrar em contato com todos. Que o Alisson, é o mesmo trabalho do Alisson, só que focado, especialista em energia, né? O Alisson tem uma visão mais abrangente, ele conhece mais do negócio, né? O nosso não, a gente só trabalha com energia. Então a gente vai olhar, né? A única coisa que a gente não faz que é aquela chamada de eficiência energética, que é trocar lâmpada. Você vê lá, mas a sua lâmpada aqui não é fluorescente, tá, não sei o quê. O seu ar-condicionado, se você trocar, isso chama eficiência energética, né? O resto, assim, de análise de conta, solução, e o que a gente apresentou aqui, a gente tem bastante domínio, né? E consegue dar uma boa assessoria aí para vocês, como a gente apresentou ali no caso do associado ali, que teve quase 30% de economia.